Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Graças a Deus nós estamos realmente alegres por Deus ter concedido a oportunidade de estarmos aqui. Já faz alguns dias que eu não vim aqui, né? Deve estar aí com uns 6 anos ou mais que eu não vim aqui, né? E chegando aqui eu tive a alegria também de ver o meu amigo, irmão Robério. Eu conheço ele há mais de 30 anos. Não é coisa pouca, né? Uma amizade de mais de 30 anos. E já faz mais que isso que eu não vejo ele. Ou seja, assim que eu conheci, eu deixei de vê-lo. É porque depois que eu casei, eu não vi mais o irmão Robério. Eu me mudei daqui de Pajuçara, fui para outro bairro, né? Depois viajei para outro estado e aí não tive mais contato com o irmão Robério. Mas o irmão Robério, irmão do irmão Rogério, eu posso dizer que o irmão Rogério praticamente foi a gente que ganhou para Jesus aqui em Pajuçara, depois veio o Robério. E aí eu não vi mais o Robério. E hoje, quando eu cheguei aqui, dando a paz do Senhor aqui, o pastor, e ao pastor Tiago também, e aí eu vi o irmão olhando para mim e falando comigo, eu dei a paz do Senhor a ele, mas sem saber quem era, né? Aí foi que, rapaz, o computador assim meio falho, por conta da idade, vai falhando mesmo, né? Mas aí me lembrei do irmão Roberto. Que bênção. Meus irmãos, motivo de satisfação, a gente tem uma oportunidade de chegar na casa de Deus e orar ao nosso Deus, clamar ao nosso Deus. Nós estamos vivendo em dias muito difíceis, que se faz necessário orar. Se faz realmente necessário. Todavia foi assim. Todavia, a necessidade de orar, ela sempre foi muito grande. Porém, muitas vezes, muitos de nós aqui, muitas vezes não percebemos a grande necessidade de orarmos, de estar na presença do nosso Deus. Nós aqui, muitas vezes, temos uma dificuldade de perceber a necessidade que temos de orar, de buscar a face do nosso Deus. Glória a Deus. O pastor Tiago já me apresentou, meu nome é Eliseu, sou casado com a Márcia, já vai fazer 31 anos que nós somos casados. Casado com a mesma esposa. Não sei como ela aguenta, né? Complicado, mas ela aguenta 30 anos, né? Muita benção, né? E temos 3 filhos, o Eliabe, a Esté e o Eliel. O pastor Tiago conhece o Eliabe, né? Temos 3 filhos. Eu gosto sempre de me apresentar assim, irmão, porque a gente anda muito por aí, a gente viaja muito, e eu gosto muito de me apresentar, falar da minha família, porque eu acho que família é a nossa base, né? A base. Irmãos, e nesta noite eu queria falar, eu não vou tomar muito tempo dos irmãos, não, eu vou trazer aqui só uma reflexão da palavra de Deus, porque aqui já tem os irmãos que pregam, que cantam, e eu vou só trazer uma reflexão, uma pequena reflexão da palavra de Deus. Nós sabemos que existem muitos modelos de oração, muitos tipos e modelos de oração. Existe muito. Cada pessoa tem uma forma de se chegar diante de Deus e conversar com Deus. Cada pessoa, cada um de nós. Mas hoje eu quero trazer ao nosso conhecimento 2 tipos de oração. O primeiro tipo de oração que eu quero falar essa noite é a oração, uma oração racional. A oração racional é aquela oração que você chega aqui na igreja e você faz aquela oração aqui na igreja ou em casa, mas certo, sabendo do que você quer, sabendo o que é que você vai pedir a Deus, tendo convicção do que é que você vai pedir a Deus. E a oração irracional, que oração é essa? A oração racional é quando você vem para cá com um propósito, a oração racional. Com um propósito, que você chega aqui sentado ou de joelho ou em pé, mas você fala com Deus racionalmente, ou seja, você vai direto no foco. Você vai direto naquilo que você quer. Diante de Deus você vai logo direto. Não tem rodeio. Não existe curva. Você vai logo direto no alvo. E a oração, o outro tipo de oração é a oração irracional. Que coisa, né? Oração irracional.
Oração sem entendimento. Uma oração sem entendimento. E, por incrível que pareça, na maioria das vezes, nós, que somos servos de Deus, na maioria das vezes, a gente ora muito essa oração irracional. Cada um de nós, por incrível que pareça, a gente ora muito essa oração irracional. Qual é a oração irracional? A oração irracional é aquela que a gente costuma fazer toda hora e assim pedindo um monte de coisa a Deus. Muita coisa na hora só, você pede o emprego, você pede a cura, você pede a salvação da família. Você faz uma misturada pedindo muitas coisas. Porque às vezes o momento está nessa situação, você fica pedindo muitas coisas em uma hora só. Essa oração é uma oração irracional. A oração racional é diferente da oração irracional. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 38 do livro de Isaías. 38 do livro de Isaías. Que diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Até aqui. Nós vemos aqui, irmão, a situação de um homem que não era muito fácil o momento que ele estava vivendo. Ele estava acometido de uma enfermidade, e essa enfermidade dele o levaria ele à morte. O levaria ele à morte. Mas se você voltar no capítulo 37, você também vai observar que ele, o rei Ezequias, estava vivendo em um momento de guerra também. Estava sendo atacado pelo rei Senaqueribe. Ele estava vivendo um momento de muita dificuldade. E o que ele esperava naquele momento era exatamente a solução para aquele problema. O que ele esperava naquela hora era a solução para aquele problema. De repente o profeta vem, já no capítulo 38, e já fala o seguinte, que coloca em ordem a tua casa, porque certamente tu morrerás da enfermidade que ele estava vivendo. Você morrerá dessa enfermidade. Diz a palavra, no texto que a gente leu, aí nesta noite, que o profeta, que o rei, só fez do jeito que ele estava, na posição que ele estava, ninguém sabe se deitado ou em pé ou sentado, mas ele virou-se para a parede e começou a falar com Deus. E começou a orar. Começou a falar com Deus. Louvado seja Deus. E a oração que ele fez foi essa oração racional. Ele foi direto. Porque chega um momento em nossas vidas, irmãos, enquanto não está doendo, a situação não está causando dor, não está causando dano algum, a gente consegue muitas vezes ficar por ali, remendando, orando. Você vai almoçar, senta na mesa, ora, mas aquela oração costumeira. Você vai dormir, dobra os seus joelhos, ora aquela oração costumeira. Mas é diferente quando a coisa começa a doer. Quando alguma coisa em nossas vidas começa a doer, a tua oração começa a mudar. Aleluia! A posição da tua oração começa a tomar um rumo diferente. Por quê? Porque está doendo, aquela ferida, aquela dor é grande, e você agora nasce em você um foco, nasce em você um alvo. Você começa agora a buscar exatamente por aquilo que você quer. Enquanto não, nós estamos muitas vezes simplesmente se ajoelhando por costume e fazendo as nossas orações costumeiras. Aleluia! Mas muitas vezes você chega aqui na igreja e você não tem nem palavra para falar com Deus. Mas você tem um gemido, como dizia o louvor agora há pouco tempo que a irmã cantou. Você tem um gemido diante de Deus. Aleluia! E esse gemido ele é escutado, ele é ouvido por Deus. Sabe por quê? Porque Deus entende esse gemido. Deus sabe o que você quer nesse momento.
Aleluia! Enquanto não está doendo, nós estamos rodeando, nós fazemos as nossas orações irracional, sem ter um foco, sem ter um objetivo, sem saber o que quer muitas vezes, ora de qualquer jeito. Mas quando você tem um objetivo, quando você sente uma dor, você vai direto a Deus dizendo, contando para Ele aquela dor que você está sentindo. Isso é todos nós, irmãos. Todos nós somos assim. Aleluia. Quando nós achamos que está tudo legal, quando a gente pensa que está tudo bem, 1001 maravilha, louvado seja Deus. Na maioria das vezes, nós não temos a prática nem de jejuar. Geralmente a gente só jejua por uma causa. Geralmente é assim, todos nós. Geralmente só sobe o monte, muitas vezes deixa a igreja e vai orar em cima do monte, porque tem um propósito, porque tem um desejo no coração e tem um foco para uma determinada coisa. E vai até o monte. Muitos saem da igreja e vão orar nos montes. Glória a Deus. Geralmente a gente só entra no quarto, como diz a palavra, e fecha a porta do quarto para orar quando nós temos um foco. Aleluia! A gente entra no quarto, tranca a porta, coloca o joelho no chão, a face no pó, e a lágrima desce, a lágrima começa a descer. O Espírito Santo já começa a entender o que você está dizendo sem dizer nada. Aleluia! Sem você falar nada, mas quando você dobra os teus joelhos e coloca a face no pó, o Espírito Santo ali já sabe o que você está pedindo. Aleluia! Já sabe a sua maior necessidade. Porque o Espírito Santo, ele sabe o endereço da tua casa. Ele sabe o nome da tua rua, o número da tua casa. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele sabe tudo sobre você e sobre mim. Aleluia! Naquele momento, quando o rei Ezequias recebe aquela mensagem, põe em ordem a tua casa, porque certamente tu vai morrer e tu não vai mais viver. Irmão, que coisa terrível. Já pensou você estar em casa e receber um homem de Deus ou uma mulher de Deus na sua casa e ouvir uma mensagem semelhante a esta? Falando para você dessa maneira, que você coloque em ordem a sua casa, que certamente você vai morrer. Existem algumas pessoas que levam a vida toda tentando colocar a casa em ordem. E ele recebendo uma mensagem dessa, como é que vai ser? Como que ele vai conseguir? Porque não foi determinado quantos dias ele tinha para colocar em ordem a casa dele. Glória a Deus. Mas ele, diz a palavra que ele se virou para a parede e chorou amargamente. Aleluia. Ele foi direto para o alvo. E ele foi dizendo, Senhor, eu tenho andado nos teus caminhos. Eu tenho derrubado os altares. Ou seja, eu abandonei a adoração dos outros deuses. Glória a Deus. Eu deixei tudo para lá. E eu sirvo ao Senhor. Eu busco ao Senhor. Diz a palavra do Senhor que no mesmo instante, alguns minutos depois, o homem de Deus volta e dá a resposta da sua oração. Aleluia. Não houve impedimento. Não houve impedimento naquela oração. É diferente de muitas vezes eu, que vou orar muitas vezes, estou orando aquela oração costumeira. Aquelas mensagens, não vou nem chamar de enfadonha, mas muitas vezes se torna você de joelhos dobrados, orando, falando com Deus, e muitas vezes o celular toca, a gente se levanta para atender, porque não está doendo ainda. Aleluia! Porque na hora que está doendo, você não faz isso, você não se levanta nem para atender o celular. Ele pode tocar, ele pode papocar de tocar, e você não vai, porque naquele momento só tem lágrimas diante do teu rosto. Não tem outra coisa. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa oração consciente, sabendo o que você quer, sabendo o que é que você quer, é essa oração que Deus atende. É esse tipo de oração. Glória a Deus. Não é palavras bonitas. Não quer dizer que as palavras bonitas.
Às vezes a gente até enfeita uma oração mesmo, às vezes, no púlpito da igreja. Glória a Deus. Às vezes nós temos uma ideia de chegar no púlpito da igreja, receber a oportunidade e, por costume, dizer: irmãos, eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz, eu estou muito alegre. Será que isso é verdade? Muitas vezes nem é. Aleluia. Essa é a oração inconsciente. É uma adoração, é uma oração que está sendo inconsciente. Aleluia. Louvado seja Deus. Ah, irmão, quer dizer que no caso é para me pegar o microfone da igreja e dizer que estou triste? Não é isso que eu estou dizendo. Aleluia. Mas aqui na igreja, nesse canto aqui, é o local de nós dizer para Deus o que nós realmente estamos sentindo. Aleluia. E o que nós realmente queremos. Falar para Ele tudo o que nós precisamos e queremos. Aqui é o lugar para isso. Por isso que eu estou aqui hoje. Aleluia. Para falar para Jesus da minha dor. Para falar para Jesus o que é que eu preciso. Para falar para Ele: Senhor, eu preciso tanto de Ti. Aleluia. Eu tenho uma necessidade tão grande, Senhor, de estar na Tua presença. Eu tenho fome de Ti. Eu tenho fome da Tua palavra. Eu tenho sede de Ti. Eu tenho fome da oração. Senhor, eu preciso de Ti. Aqui é o local para isso. Aleluia. Aqui é o local para quando você chegar aqui sentindo uma tristeza, você não ser obrigado a expressar uma alegria de onde não tem, de onde não existe. Não é obrigado. Eu acredito que o pastor Tiago nunca falou isso aqui, que você é obrigado a expressar algo que você não tem. Aleluia. E quem está triste pode cantar? Pode, mas até o louvor é diferenciado. Aleluia. Até o louvor de quem está triste é diferenciado, é um louvor diferente. Vocês já perceberam? Até o louvor que a pessoa escolhe para louvar, quando ele está triste, é diferenciado, é um outro louvor, é diferente. Aleluia. Quando a pessoa entende assim, essa oração totalmente racional, quando ele chega aqui, que ele escolhe louvor, o louvor é diferenciado. E quando ele começa a louvar, esse louvor sobe. Aleluia. Esse louvor sobe até a presença do Todo-Poderoso. Glória a Deus. E ele volta como resposta para a igreja. Aleluia. Ele volta como resposta para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Ele volta. Veja que as duas orações que Ezequias fez, elas duas foram atendidas. Uma foi para não ser atacado pelo rei. Ele foi atendido. E a segunda foi para não morrer. Para Deus dar mais alguns dias de vida. Logo o homem de Deus volta e diz: acrescentado foi mais 15 anos de vida para você. Ou seja, você tem 15 anos para colocar a sua casa em ordem. Colocar a sua casa em ordem. Ora, se muitas vezes eu vou viajar, ou você mesmo, você pega uma mala para arrumar, para levar suas coisas para a viagem, demora. Pelo menos lá em casa é assim. E às vezes a gente chega lá e ainda esqueceu uma coisa. É assim que funciona. E agora para colocar uma casa em ordem? Será que a gente consegue colocar a casa em ordem em 3 dias, 4 dias? Aleluia. Será que a gente consegue colocar a nossa casa em ordem em 15 anos? Como ele recebeu 15 anos? Aleluia. Sabe por que isso aconteceu na vida dele? Porque ele orou racionalmente. Ele orou pensando no que ele realmente estava pedindo. Ele virou a sua face para a parede, mas ele não ficou como assim, um desesperado, sem mentalidade do que estava fazendo, não. Ele foi direto naquilo que ele queria. Ele virou a face para a parede e orou pedindo aquilo que realmente ele queria. Ele não foi pedir algo que não estava naquele momento de tanta necessidade. Qual era a maior necessidade dele naquela hora? Era escapar. Era não morrer naquele momento. Ele não queria morrer. Era isso que ele queria. Ele não queria morrer, queria viver. E quando ele se vira para a parede que começa a orar, Deus logo atende a oração do seu servo. Aleluia. Às vezes a gente chega na igreja e vê irmãos um pouco diferentes da gente. Como assim, irmão? A gente vê irmão que quando começa alguém aqui cantar na frente, aquela pessoa começa a cair lágrimas por aqui. Você já viu isso? Quem já viu aqui? Eu já vi muitas vezes. Quando pensa que não, está caindo lágrima aqui no canto dos olhos.
caindo lágrima, caindo lágrima. Sabe por que é? Porque naquela hora ele está levando uma oração a Deus racionalmente. Ele está naquela hora orando de verdade, falando de verdade com o Todo-Poderoso. Aleluia. E precisando imediato de uma resposta. Precisando logo, urgente, de uma resposta. Aí ele ora racionalmente. Aí ele fala o que ele realmente quer para ele naquele momento. Ou pelo contrário, aleluia, enquanto não tiver apertado, enquanto não tiver doendo, muitos de nós não conseguem fazer essa oração racional, com entendimento, sabendo o que realmente eu quero para mim, sabendo o que realmente eu preciso para mim. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando a enfermidade chega, às vezes no início, a pessoa ainda quer endurecer o coração, às vezes é para pedir perdão aos irmãos, mas ele não quer, no início, porque ele está vendo ali só o início, ele não vai pedir perdão, muitas vezes, porque está começando, mas ao passar dos dias, ao passar dos meses, semanas, meses e anos, muitas vezes, as coisas vão acontecendo e a enfermidade vai acochando ele e ele pouco a pouco vai cedendo. Ele pouco a pouco vai tendo entendimento do que é que ele precisa naquele momento. E ele vai cedendo e chega o ponto dele fazer aquilo que tinha que ser feito, que é pedir perdão. Aleluia. Porque na hora que está doendo, irmão, na hora que a coisa aperta, na hora que a dor chega, é que muitas vezes dispara um gatilho na sua mente. Dispara um gatilho da sua memória. E você começa a voltar atrás, começa a olhar atrás e lembrar de tudo que você já fez e que hoje não faz mais. Que tudo que você fazia e hoje não faz mais. Começa a retroceder olhando para trás e entender que você não está fazendo. Aí você, naquele momento, você cai em si e decide fazer um culto racional, fazer uma oração racional, falar com Deus direto, em cima do seu objetivo. Irmão, isso é tão interessante, isso é tão forte. Nem precisa falar muito. Quando você vem com o foco para cá, nem precisa você falar muito. Não precisa. Na hora que você chega aqui, que você senta nesses bancos, que começa a falar com Deus determinado naquilo que você quer e veio fazer, logo a resposta vem. Logo a resposta bate na sua porta. Aleluia. Louvado seja Deus. Não demora. Não tem demora. É diferente de quando a gente não está entendendo, quando a gente não está querendo fazer de uma forma racional. Que a gente fica andando por muitos caminhos, dando muitas voltas, querendo que aquela coisa aconteça, mas assim, um pouco desligado, rodando por longe, não vai no foco, fica por longe. É muito diferente. Aleluia. Mas, por exemplo, o que você quer é um emprego. E muitas vezes você não busca por esse emprego. Você não vai direto no foco daquilo que você quer. Você rodeia demais. Você não foca naquilo. O que você quer é ser um empresário, mas você não foca naquilo. Está dentro de você, mas você não foca. Você fica andando por longe. Aleluia. E a coisa acaba não acontecendo. Louvado seja Deus. Mas aqui o homem de Deus, ele foi sensível. Quando veio a voz do profeta, ele poderia ter duvidado. Podia ou não? Podia ter duvidado. Não. Conversa é essa? Eu fiz isso, fiz aquilo. Não vou morrer agora não. Ele poderia, porque é do ser humano. Nós duvidamos das coisas. Mas ele creu naquela palavra. Quando o profeta chegou, que expôs a situação, expôs a condição,
Porque o profeta não chegou falando, olha, se tu fizer assim, 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 tu vai morrer. Não deu nenhuma condição, não era condicional. E nem falou assim, se tu fizer, tu não vai morrer. Não, ele não disse isso. Simplesmente chegou e entregou o recado. Olha, coloca em ordem a tua casa, porque tu vai morrer. Se o profeta tivesse dito assim, coloca a ordem na tua casa, se tu não colocar, tu morre. Ele não falou isso. Ele disse, coloca a ordem na tua casa, porque tu vai morrer. Foi isso que ele falou. Então estava determinado. Estava determinado. Glória a Deus. Mas ele, naquela hora, ele ouviu, acreditou, recebeu naquela hora, disparou um gatilho na memória dele. E ele disse, meu Deus, ele lembrou-se de orar verdadeiramente. Será que ele nunca tinha orado, esse homem? Será que ele não era um homem que orava de vez em quando? Exatamente a palavra, de vez em quando. De vez em quando nós ora. De vez em quando nós lê a Bíblia. Não é que nem o pastor Tiago, não, que lê a Bíblia direto, não. Eu trabalhei na casa dele um tempo, eu nunca vi esse homem fazendo outra coisa, só lendo a Bíblia. Lê a Bíblia, tem conhecimento, graças a Deus. Então, mas muitos de nós ora às vezes, nós canta às vezes, nós prega às vezes, nós evangeliza às vezes. Às vezes, quando eu era jovem, por exemplo, no tempo que eu ganhei o irmão dele para Jesus, eu evangelizava muito. Eu tanto evangelizava como eu discipulava. Eu ganhava a vida e eu ficava discipulando, ficava no pé dele ali. Eu não largava não, viu? Está aí ele de prova. Eu não largava. A pessoa citava Jesus, eu ficava ali. Toda hora, vamos para o culto. E nesse tempo não existia negócio de celular, não, negócio de WhatsApp, não. O celular foi de um tempo desse para cá, é coisa nova. Não tinha, não. A gente tinha que ir na casa da pessoa mesmo, falar. Hoje tem culto. Vamos para o culto, ficava lá. E eu ganhei algumas vidas assim. E consegui manter elas na fé, muitos. Assim. Mas, com o passar do tempo, nós vamos ficando assim um pouco, assim, desapercebido. Ora, às vezes, faz a oração racional, às vezes não. Ora, quando dá certo. Louvado seja Deus. Só que chega um momento que estamos lá no ventre do peixe. Olha outra oração racional. Lá no ventre do peixe. Eu quero é ver não orar racionalmente. Eu quero é ver. Lá no ventre do peixe. Tem outra saída a não ser orar? Não tem, meu irmão. Não tem. A saída é orar mesmo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, para nós. Como é que nós estamos hoje? Aleluia. Tem alguém aqui no ventre do peixe? Tem alguém aqui que recebeu uma mensagem que vai morrer, que Deus o livre? Tem? Tem não. Aleluia. Nem queira ter para poder orar essa oração racional. Ore antes de receber essa mensagem. Aleluia. Ore antes disso. Louvado seja Deus. Porque orar no ventre do peixe não é fácil. Não é nada fácil. Mas era a única opção. Eu não sei vocês, mas eu já me encontrei em uma situação desse jeito. Que a única opção era orar. Era a única opção, era orar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui no Brasil, não está assim ainda não. Mas tem países aí que viu? A única opção é cultuar a Deus. A única opção é orar, buscar a face do Senhor, para ver Ele operando. Não tem outra opção, não tem outra solução. É a única opção. E eu quero dizer para você que nesses países é onde mais a igreja cresce. É lá, nesses países. Aqui não é assim, aqui no Brasil. Não é assim. Mas já foi um tempo. Glória a Deus. Já foi um tempo. Chegou um tempo da igreja aqui no Brasil, principalmente aqui onde nós moramos, aqui em Pajuçara, que a solução era a oração mesmo. Era a oração. Os crentes acreditavam piamente. Os crentes criam piamente no milagre de Deus. Eles, tudo que acontecia, eles corriam para a oração. Colocavam a face no pó, o joelho no chão e a face no pó. E só se levantava de lá com a causa resolvida. Aleluia! Não sei se vocês aqui são assim, mas eu acho que são. Vocês estão muito alegres para não ser.
só se levantava, só tirava o joelho do chão quando Deus mandava a resposta. Muitas vezes, quando Deus dizia, está resolvida a causa, está resolvida a questão. E são coisas hoje simples que a gente vê. Por exemplo, você mora aqui numa rua, tem um comércio do outro lado da rua, aí você sente uma dor de cabeça. Aí você diz, ei menino, vai ali comprar uma Dorflex? O menino vai lá e compra. Você está pensando que nesse tempo que eu estou falando, existia essas coisas, de se levantar e comprar uma Dorflex? Não existia isso não, era oração mesmo, irmão. Era oração. Era oração, não tinha outra opção. Não é como hoje não, que hoje está tudo muito favorável. Não, era assim. Irmão, mas nem comprimido, nem comprimido. Nem comprimido. Não tinha. Hoje é muito fácil. Tudo que eu quero saber, eu vou lá e pesquiso. Não é? Eu quero um remédio, eu vou pesquiso lá no YouTube. Eu quero um endereço, eu vou lá e pesquiso. Eu quero. Tudo hoje está muito favorável, está muito fácil para nós. Antes não era assim. Não era desse jeito. Aí o irmão vai dizer assim, irmão, você é do tempo da pedra, né? Eu não sou muito novo mesmo, não. Eu sou mais velho que o pastor Tiago. Sou muito novo mesmo, não. O pastor Tiago, eu conheci ele antes dele nascer. Vixe, tá igual Deus, né? Eles construíram uma casa vizinha a casa que eu morava ali, dos meus pais. Eu era meninozinho, o pai dele construiu lá, junto com a mãe dele. E eu vi acontecer o chá de panela. É o novo. Na época tinha um negócio do chá de panela. Eu vi o chá de panela da mãe dele aí. Da mãe dele e do pai dele. Chá de panela, na construção da casa lá, né? Chá de panela, é bem antigo mesmo. Nem existe mais negócio de chá de panela, né? Agora é chá de casa nova, que é tudo, né? Pede tudo agora. Chá de casa nova. Então eu conheço o pastor Tiago faz tempo. Faz uns anos, né? Mas não sou tão velho assim não. Mas eu quero dizer para você que sempre foi assim e sempre será. Não se iluda. Presta atenção aqui, não se iluda. Não fique pensando você que as coisas terrenas daqui é que vai trazer solução para você, não. É não. Não fique pensando nisso não, porque não vai. Não vai. O que vai trazer solução para nós, para mim, para você, joelho no chão. Joelho no chão e face no pó. Aleluia. É isso que vai trazer solução para a nossa vida. Glória a Deus. É isso que vai fazer teu filho retornar para a casa de Deus. É isso que vai trazer o teu esposo de volta. É isso que vai trazer o teu irmão que está lá nas drogas. É isso que vai trazer ele para cá, para adorar o Senhor. Aleluia. É isso, meu irmão. Aleluia. Por mais que a tecnologia esteja avançada, mas ela não tem capacidade de mudar a vida do ser humano para melhor. Aleluia. Quem muda a vida do ser humano é Deus. Aleluia. Através da oração, através do louvor, através da sua oração, você que está aqui, através da sua oração, Deus já tem feito coisas grandes que você nem sabe. Aleluia. Deus já tem trabalhado nessa Pajuçara através da tua oração e você nem sabe. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu já estou grato. Como falei para os irmãos, não vou tomar tempo. Já estou grato. Eu sou nascido e criado aqui em Pajuçara. Sou filho de crente, nascido na fé. Mas não quer dizer que porque é filho de crente, nasceu na fé, é o melhor crente, é o mais crente. Eu já tenho 51 anos de crente, mas tem hora que eu olho para mim e digo assim, meu Deus, parece que eu não sou mais crente. Eu tenho 51 anos de fé, que conheço a palavra de Deus. E muitas vezes eu me encontro lá em casa e olho para mim, rapaz, cadê eu? Cadê aquele eu que eu era, que eu não sou mais? Está entendendo, irmão? As circunstâncias, a luta é tão grande que muitas vezes você se acha assim, olha para você, meu Deus, foi o que aconteceu comigo, meu pai? Cadê a minha fé? O que está acontecendo? Não quer dizer que você é mais crente do que ninguém, não. Tem pessoas que aceitam Jesus ontem, e você olha, ele é mais, sei lá, tem mais fé do que mesmo a gente. É mais abençoado, mais santo, sei lá, mais fortalecido, mais feliz, mais alegre. Não sei. O primeiro amor é uma coisa maravilhosa, não é? Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu, na minha casa, a única pessoa que ainda chegou a ser obreiro, ser pastor de ministério, de igreja, foi eu. Nós somos lá em casa, somos 5, 2 mulheres e 3 homens.
E os meus irmãos, eles nunca foram crente, não, né? Agora eles estão crentes, mas eles nunca foram crente, não. Durante a vida toda eles não foram crente. Agora eles estão indo para a igreja. Porque hoje é assim, fulano, tu é crente? Eu tô indo para a igreja, eu sou da igreja. Hoje tem muita gente da igreja, né? Mas não é crente, né? Não, sou da igreja, sou da igreja. Então tem muita gente da igreja. Então eles lá são da igreja. Eles nunca foram bem crente, não. Mas eu lá em casa, eu nasci diferente de todos eles. Eu já contei esse testemunho em alguns cantos, e aqui eu até já falei uma vez, acho que eu falei, cantei um louvor aqui e iniciei esse testemunho, que é muito rápido, né? Eu nasci mudo, eu não falava, nasci mudo. Não, ela ainda é viva ainda. Ela me levou para os hospitais aqui de Fortaleza, tudo, para ver se achavam uma solução. E os médicos diziam a mesma coisa. Não, esse rapaz, esse menino, ele é mudo, ele não fala. Ele realmente é mudo, não tem problema nenhum na língua, a língua normal. E ele não fala mesmo, não. E não tem operação para ajeitar isso aí, não. Mas eu era mudo e não era surdo. Eu escutava. Eu só fazia escutar, mas não falava. E aí, a gente congregava aqui na sede, que na época não era nenhuma daquelas duas igrejas ali do pastor Antônio Filho, não era nenhuma das duas. Era uma pequenininha que era só a congregação. Hoje é que fizeram uma, depois fizeram a outra, mas nesse tempo era uma pequenininha. E a gente congregava ali. E criança, naquele tempo, não tinha essa oportunidade que o pastor está dando a esses meninos aqui, não. Olha que coisa maravilhosa, os meninos aqui na tribuna, aprendendo a tocar. Isso aqui é o maior incentivo que você possa imaginar para os seus filhos se tornar os músicos, os futuros músicos da igreja. Porque é uma coisa difícil na igreja, é música, é muito difícil, não é? É muito difícil. E aí, se você preparar desde cedo, eles começam a se apaixonar por aquilo ali. É uma paixão muito grande. Se apaixonam por aquilo ali e pronto, é o que eles querem para a vida dele e vêm tocar na casa de Deus. E nesse tempo não tinha essa oportunidade, a gente sentava aqui. Tinha uns degrauzinhos, geralmente as igrejas gostam de fazer uns degraus, a gente sentava aqui. E aí, o pregador pregava e a gente ficava olhando para a cara do pregador. Tinha que olhar assim, voltando assim, entortando o pescoço, olhando, voltando ao contrário, para poder ver o pregador. E os irmãos todos sentados olhando para a cara da gente. E a gente sentado, para quê? Para julgar, para não deixar de se levantar para canto nenhum. Porque estando aqui sentado, quem quer se levantar para sair no meio do povo? Aí sentadinho, quieto, sentado aqui. E aí, meus irmãos, eu ouvia a palavra de Deus. E tudo aquilo que eu ouvia, eu colocava na minha mente. Eu fazia ali um culto racional, uma oração racional naquele momento. Eu sabia o que eu queria para a minha vida. Eu entendia o que eu queria para mim. E eu dizia ali, naquele local que eu estava ouvindo ali a palavra, os louvores cantados, eu dizia assim, um dia eu quero cantar também. E um dia eu quero ser um pregador da palavra de Deus. Mas eu não me conformo só com isso, um dia eu quero ser músico também. Tudo eu queria quando era menino, tudo eu queria para mim. E os dias foram passando, e eu não falava nada. Eu não tinha voz para falar. Eu ia para a casa das pessoas dar recado que a minha mãe mandava. Que eu nunca vi falar que mudo desse recado a ninguém. Mas a mãe mandava. Eu dar recado. Acho que era para ensinar eu falar. Acho que era. E eu ia dar o recado. E eu lembro que uma vez ela mandou eu ir deixar umas cajá na casa do meu avô. Que era presbítero que já passou para a eternidade. Presbítero Francisco Domingo. E eu fui deixar essas cajá na casa dele. Lá e quando cheguei lá tinha um bocado de gente sentado. E a minha mãe tinha uma ideia da gente não entregar se não fosse na mão do dono, aquilo ali que eu fui deixar. Aí foi onde pesou, porque eu cheguei lá, eu passei quase meio-dia tentando dizer para quem era aquelas cajá. E segurando, não soltava, segurando. É para fulano. E aí a pessoa pensava, para fulano? Não, para fulano. E ficava aquele gunguzado tentando falar e não conseguia. Mas teve uma tia minha que já partiu também para a eternidade, ela disse assim, é para o painho, que a gente chama de painho. Aí eu... Isso mesmo. Aí entreguei a cajá e fui embora. Cheguei em casa na hora do almoço. Meio-dia, porque eu não falava nada. Ninguém entendia a zoada que eu fazia. Mas eu tinha vontade de um dia ser um pregador, de um dia ser um cantor, de um dia ser um músico na casa de Deus. Eu tinha vontade de um dia ser tudo do melhor na casa de Deus. Eu tinha vontade. Aleluia! Isso é um culto racional. Quando você tem essa vontade, você está fazendo a sua oração racional. E eu dizia, Senhor, um dia eu quero ser. Um dia eu quero ser. Um dia eu nem me lembrava se eu era mudo. Um dia eu quero ser. Um dia eu quero ser. E quando foi um dia, eles fizeram uma cruzada lá na cidade de Maracanaú, na época do inverno. O meu pai e esse meu avô, Francisco Domingo, levou a gente de bicicleta, arrastando a gente de bicicleta lá para o Maracanaú.
Eu, a minha mãe, meu pai e meu avô. De bicicleta, na garupa de bicicleta, para lá. E eu não sabia o que era que eu ia fazer lá. É porque tinha sido anunciado que ia ser uma grande cruzada e Jesus ia curar e tal, aquela coisa toda, mas eu não sabia de nada. Estava indo para lá. Resumindo, quando chegamos lá, aconteceu a cruzada, no final houve aquele apelo chamando o pessoal para frente, e aí foi todo mundo, e a minha mãe saiu me arrastando por dentro da lama, atolando os pés e caindo do solado da sandália dentro da lama, lá me ficou. E lá vai eu lá para frente do palanque, aquela multidão se reúne na frente do palanque, e o pastor faz aquela oração racional, por todos que estavam ali, que era a cura que ele estava determinando ali. E vi muita gente sendo curada ali, vomitando enfermidade, e gente aleijada a andar, e vi muita coisa. Porém, eu mesmo, a minha pessoa, como era muito criança, eu não senti que tinha sido curado de nada. E voltamos para casa, de bicicleta. Chegamos em casa por volta de meia-noite. Mas quando eu cheguei em casa, eu tive a oportunidade de fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Tomar a benção a minha mãe e meu pai, falando com essa voz que vocês estão ouvindo aqui. Com essa mesma voz que vocês estão ouvindo aqui. Glória a Deus. Aleluia. Com essa mesma voz que vocês estão ouvindo aqui. Eu nunca falei diferente. Essa voz. Um menino de 8 para 9 anos de idade falando com essa voz aqui. Jesus me deu essa daqui. Eu nunca mudei de voz. Não tem o jovem que vai mudando? Nunca mudei. Foi sempre essa voz aqui. Chegava no colégio, sentava na última cadeira. Lá atrás. Quando eu precisava falar na sala que eu falava, todo mundo olhava para trás, pensando que era um homem procurando. Procurando o homem. Era eu falando com essa voz. Uma vez eu fui convidado para pregar, nós tínhamos um programa de rádio, eu e a minha esposa fazíamos um programa na rádio. E aí uma pessoa ligou pedindo para o pastor Eliseu ir pregar na igreja, na Assembleia de Deus, tal dia. Aí eu fui para o culto, pregar nessa igreja. Isso foi já depois de casado, né? Aí cheguei, me sentei lá atrás com a minha esposa, e os irmãos passavam para um lado, passavam para o outro. Esse culto começou e tal. E lá no meio do culto, era um culto de senhoras, departamento de senhora. Aí a irmã foi e disse assim, irmãos, nós estamos esperando aqui o pregador, mas parece que o pregador não vem, irmão. Aí a irmã passou por mim, aí foi lá onde eu estava da parte do Senhor e pegar o nosso nome. Como é o nome do senhor? Disse, irmão Eliseu. O senhor que é o pastor Eliseu? Eu digo, sou. Fala, meu Deus do céu, a irmã disse que o pastor ainda não veio. Aí ela foi lá e disse para a irmã, disse, meu irmão, me perdoe, porque eu vi o irmão falando na rádio, vi a voz, eu pensava que era um homão. Pensava que era um homem, menino desse tamanho, eu digo, é assim mesmo. Então, meus irmãos, quando a gente vier para cá, é orar racionalmente, com entendimento, sabendo realmente o que realmente queremos para as nossas vidas. E Deus, Ele vai atender o nosso clamor. Deus, Ele vai atender. Ele não demora para atender. Não existe esse negócio de ficar orando por uma causa. Irmão, eu oro anos e anos por uma causa. Será que a gente ora mesmo só por aquela causa, anos e anos? Não. É porque muitas vezes nós oramos por aquela causa, encosta ela para lá e já pega outra. Encosta ela para lá e pega outra. Vai só encostando para lá e pegando outra. Não. Continua orando por essa causa. Continua orando por ela. Eu aprendi isso uma certa vez. Eu fiz uma campanha para orar no monte e era pela vida financeira dos irmãos e a nossa vida financeira. Tem gente que pensa que é proibido fazer isso. Meu irmão, nós temos que orar em toda a área da nossa vida. E a gente foi fazer uma campanha para Deus resolver a nossa vida financeira, para Deus resolver a situação financeira. Não é? Fui fazer essa campanha. E lá esse irmão que estava com a gente lá, ele clamava em alta voz, que ele queria era um carro, ele precisava de um carro, esse irmão lá, né? Que ele precisava era de um carro, ele queria um carro. Aí eu disse assim, rapaz, eu também preciso, não é só tu não, vou pedir também. E a gente pediu, né? Eu pedi um carro, ele pediu também. E a gente ficou naquela oração insistente, precisando daquilo ali. E aí, com o passar do tempo, Deus deu. Deu carro a ele, carro novo, ele passou em carro zerado, novo. E ele, novo convertido também, passou com um carro novo. Eu digo, rapaz, Deus já deu do irmão, falta só o meu. Depois, com o passar do tempo, Deus me deu. Deus deu o que eu queria, porque eu só andava em coisa ré, sem habilitação, em lacambeste, dos piores que você possa imaginar. Uma vez eu vim pregar na igreja do pastor José, bem aqui, é nessa rua, né, ali em cima, na outra, né? Vim pregar na igreja do pastor José, vim com a minha esposa, numa moto, caí nos pedaços. Tinha ferrugem até nas camas de ar. E eu vim pregar lá e quando terminou o culto que eu montei na moto,
coragem. Aí ela disse assim, por quê? Andar mais o pastor num negócio desse daí? Aí ela disse, ora, é o que nós tem. Eu digo, tem que se conformar com o que tem, mas Deus vai mandar, né? E graças a Deus, Deus tem abençoado. Deus tem abençoado a nossa vida. Glória a Deus. No ano da pandemia, que eu nem me lembro desse troço, que dia que ano foi, mas eu quero dizer que no ano da primeira pandemia, Deus abriu as portas para nós. Para você ter uma ideia, hoje nós somos empresários dentro de Maracanãú. Hoje. Não foi fácil, mas Deus abriu as portas para nós. E nós se tornamos empresários exatamente na época da pandemia, dentro de Maracanãú. Uma bênção de Deus em nossas vidas. A prosperidade caiu, veio de Deus para nossas vidas. Mas eu precisava, eu pedi, eu fui direto nesse foco. Não é? Tem as lutas? Tem, quem é que não tem luta? Todo mundo tem luta. Mas a bênção chega no momento certo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Eu peço oração em nome de Jesus. Eita glória, que bênção, né? Louvado seja Deus. O irmão Eliseu pregou sobre oração racional e eu pedi a ele que agora ele orasse, né? E eu quero convidar os irmãos, aqueles que puderem, vir aqui à frente. E você, nesse momento, coloque diante do Senhor aquilo que está no seu coração, né? O ensinamento dessa noite foi justamente sobre isso. Aquilo que está pesando no seu coração, aquilo que talvez tenha te preocupado. Sempre nós gostamos de enfatizar isso aqui no nosso culto, né? Que você exponha diante do Senhor aquilo que você tem sentido, aquilo que tem feito você, até às vezes, querer ficar ansioso. É isso que Deus quer que você exponha agora diante dele. Amém? Então vamos orar. Também peço oração em nome de Jesus. Eterno Deus, nós estamos aqui na Tua presença. Queremos, em primeiro lugar, Te agradecer, porque Tu tens sido conosco até aqui, tem nos dado vitória. Está aqui a Tua igreja, Senhor, na frente, pedindo a bênção, Senhor, suplicando pelas Tuas misericórdias. Cada um dos Teus filhos tem causa diferente em Tuas mãos esta noite. Tem gente que chegou aqui, Senhor, dizendo, Senhor, como poderei chegar naquele lugar? Mas veio até aqui, Senhor da glória. Está aqui, Senhor da glória, para ser abençoado, para receber, Deus, a Tua bênção esta noite, Pai. Atende o nosso clamor. Quero te pedir uma bênção especial pelo pastor Tiago, teu filho que cuida dessa obra. Ajuda o teu servo, fortalece, anima, dá força ao teu filho para, Senhor, para continuar essa obra nessa terra. Pai, nos leva para casa de volta, guardado, protegido pelas Tuas mãos poderosas. Nos toma em Tuas mãos, Senhor da glória. Em o nome de Jesus. Amém, Jesus.